Oi, se você não me conhece, eu sou a Mari, eu falo de entretenimento aqui no YouTube, falo sobre música, séries, filmes e outros assuntos. Então se você se interessa por esse tipo de conteúdo, já aproveita, se inscreve no meu canal, me ajuda bastante. E nesse vídeo a gente vai conversar sobre Fazendo Meu Filme. Fazendo Meu Filme é um filme que é uma adaptação do livro de mesmo nome, da Paula Pimenta. É um livro que eu sei que marcou a adolescência de muita gente. Muitos de vocês que estão me assistindo, eu tenho certeza que leram esse livro quando estavam começando a ler livros lá na pré-adolescência, adolescência, né? Sei que foi a iniciação à leitura de muita gente. E eu sei que esse livro, essa história, tem um fandom muito grande que tava muito ansioso pra ver essa história nas telinhas, né? E aí a gente teve alguns percursos, alguns obstáculos no meio do caminho, eu diria, porque inicialmente o filme iria pro cinema, mas aí isso demorou bastante pra acontecer, e no fim das contas, o filme tá chegando pra gente pelo Prime Video, o que também é muito legal, porque é uma forma das pessoas terem acesso de forma mais simples, mais fácil mesmo. E aí eu tive o prazer de assistir esse filme com antecedência, porque o Prime Video, quando pode, me manda alguns títulos justamente pra contribuir com o funcionamento dos conteúdos aqui do canal e das minhas redes sociais. Me segue nas redes sociais se você ainda não me seguir por lá, porque me ajuda bastante. Eu também já postei sobre Fazendo Meu Filme no Instagram, no TikTok. Então obrigada, Prime, pela parceria. E eu fiquei muito animada pra conversar com vocês sobre essa história, justamente porque, como eu disse, eu sei que muita gente gosta dessa história. Eu preciso começar esse vídeo confessando pra vocês que eu nunca li esse livro. Eu nunca tinha lido Fazendo Meu Filme. Não foi um livro importante pra minha adolescência, né? Eu comecei a ler, eu entrei no mundo das leituras com Crepúsculo, e aí eu fiquei alguns anos da minha vida lendo mais fantasia e distopia e coisas nesse sentido. Então eu não tive essa fase tão forte das leituras nacionais como muitos de vocês tiveram. Só que isso não me impediu de forma nenhuma de curtir muito o filme, de aproveitar muito o filme. A gente vai conversar inicialmente, sem spoilers, sobre Fazendo Meu Filme. E aí, se eu for mencionar uma coisa ou outra que eu acho que é mais spoiler, eu aviso pra vocês poderem sair, caso vocês queiram assistir o filme e voltar aqui depois. Mas, já que eu não li o livro, eu não tenho como dizer pra vocês com certeza que, nossa, a história tá super fiel, o filme tá super fiel, mas pelo que eu vi de primeiras impressões das pessoas que já tinham lido o livro e que assistiram ao filme, o saldo foi positivo. Eu quero contextualizar um pouquinho da história pra quem talvez ainda não conheça, ou só lembrar também você que já leu, mas enfim, vamos fazer isso. Em Fazendo Meu Filme, a gente acompanha a Fanny, que é uma garota super boazinha, ela tá no ensino médio e ela é feliz ali na vida dela, mas a mãe dela, os pais dela, na verdade, né, decidem que querem uma oportunidade de intercâmbio pra filha. Querem que ela vá fazer um ano de intercâmbio num outro país, porque eles acham que isso vai ser muito legal pra ela. Só que inicialmente não é algo que ela quer muito ou que ela já tinha pensado sobre. Porém, no meio de tudo isso, ela acaba descobrindo que o seu melhor amigo, o Léo, tem sentimentos por ela, e ela não fazia ideia disso, e ela precisa navegar essas duas grandes questões da vida dela na adolescência, né? O intercâmbio e essa descoberta ali de uma amizade que talvez esteja se transformando em amor. Esse é o pano de fundo do primeiro livro. Na verdade, a gente tem uma série de livros, né, de Fazendo Meu Filme, mas, portanto, é também o pano de fundo do primeiro filme. Quem interpreta a Fanny é uma atriz chamada Bella Fernandes, que eu não conhecia, nunca tinha visto nada com ela. E eu me surpreendi bastante. Eu achei ela tão carismática, tão fofa, eu gostei muito da versão da Fanny que ela interpretou. Eu acho que essa personagem, além de ser só a nossa protagonista, ela também guia a gente na história do começo ao fim, porque ela é uma espécie de narradora ali também, né? Em vários momentos, ela quebra a quarta parede e ela olha pro público e conversa com a gente. E esse recurso é um recurso que, se não é bem usado, pode ficar estranho, pode não ser muito legal. E eu gosto da ideia que o filme traz pra isso. Eu acho que o filme usa bem esse recurso. De novo, é um filme infanto-juvenil, né? Um filme pra adolescentes, com uma história que marcou uma geração de adolescentes. Então, a produção precisa encontrar um jeito leve e fácil de fazer essa quebra da quarta parede, de transformar a Fanny nessa narradora. Eu gosto. Ela é uma personagem que adora filmes, então ela sempre imagina a vida dela como se fosse um filme, né? E por isso o título da história. Inclusive, a gente tem várias referências no longa de outros filmes icônicos, outros filmes que marcaram uma geração. Vocês vão identificar vários enquanto vocês estiverem assistindo, e isso é muito legal. Mas enfim, eu gosto da Bella Fernandes como Fanny. Eu acho que ela tem uma leveza e uma ingenuidade e uma juventude mesmo dentro dela, com muito carisma, com muita gentileza, com muita fofura, que pra mim fazem muito sentido pra essa personagem. Então eu gostei muito dela.
E aí, interpretando o Léo, que é o melhor amigo da Fanny, né, e que tem um super crush nela, é apaixonado por ela, a gente tem o Xande Valois? Como pronuncia o nome do Xande? Digam aí pra mim. E eu já tinha visto o Xande em A Turma da Mônica, Reflexos do Medo, tem vídeo aqui no canal, que foi um filme que eu não gostei. Eu não gostei desse filme. E aí, curiosamente, fazendo meu filme tá sendo lançado pouco tempo depois, né, do lançamento de Turma da Mônica, mas ele foi gravado bem antes, então o Xande tá mais novo em fazendo meu filme do que ele tava em A Turma da Mônica. A Kim fazendo meu filme, especificamente, né, o Xande tem uma química muito grande com a Bela Fernandes. Os dois interpretam esse casal de melhores amigos e que aos poucos estão ali se apaixonando, né, muito bem. Ainda que às vezes o Léo seja um sonso que me irrita, me estressa, dá vontade de chacoalhar e falar: ei, garoto, presta atenção no que você tá fazendo. Eu sei que você é só um adolescente, mas presta atenção no que você tá fazendo. Ainda que eu estivesse um pouco irritada com ele em alguns momentos, eu acho que a química dos dois é tão grande, é tão forte, que não teve como. Eu passei o filme todo torcendo por esse casal. E assim, gente, eu não sou público-alvo, eu vou fazer 28 anos esse ano. Eu não li esse livro na adolescência, então eu não tenho uma conexão emocional com a história, e eu não sou mais o público-alvo também, e ainda assim funcionou muito pra mim. O filme de forma geral, né, o longa de forma geral, mas especificamente essa relação dos dois, essa dinâmica dos dois personagens. Eles são o típico casal adolescente que a gente fica ali torcendo e com um friozinho na barriga, porque a gente quer que eles fiquem juntos, né? Então eu acho que essa escolha da Fanny e do Léo funcionou super bem. Eu inclusive vi na internet que muitos fãs dos livros, né, não tinham gostado inicialmente da escalação dos dois, mas ao meu ver, de pessoa que só tava assistindo o filme, funcionou muito bem, eu gostei muito deles. E já que eu comecei falando de alguns personagens, eu quero falar um pouquinho de outros. Por exemplo, dos personagens que eu adorei no filme são a Nath e a Gabi, que são as duas melhores amigas da Fanny. Eu achei elas, as duas, ótimas amigas e amigas muito divertidas. Então elas são engraçadas. A Gabi é mais engraçada, né, à sua maneira. A Nath é um pouco mais séria, mas também não é muito. E acho que as três formam um trio muito legal, né? Elas têm um grupinho ali de amigas que é muito forte. As duas estão sempre ali apoiando a Fanny e chamando a atenção dela quando precisa, levando ela, né, pra frente em relação também, tanto ao intercâmbio quanto à história com o Léo, ao relacionamento que possivelmente eles podem ter, né, se eles pararem de ignorar o sentimento que eles estão sentindo. Faz sentido pra vocês? Então eu gostei muito das duas, muito mesmo. A gente também tem nesse grupo de amigos aqui outros dois personagens que eu sei que são muito importantes pros fãs de Paula Pimenta, que são a Priscila e o Rodrigo. Eles são muito importantes, eu descobri depois de ver o filme, porque eles têm a sua própria série de livros, né? Eles são os protagonistas de uma outra série de livros da Paula Pimenta, que acho que chama Minha Vida Fora de Série, né? E aí esse casal é muito querido pelos fãs da Paula, inclusive os fãs esperam, e eu já tô também dentro desse barco, né, que essa história também seja adaptada pro audiovisual, por que não? E eles também estão aqui presentes nesse filme, só que eles aparecem muito pouco. Eles são personagens coadjuvantes dos coadjuvantes, porque acho que a gente tem os coadjuvantes mais presentes, como a Nath e a Gabi, por exemplo, mas os dois aparecem um pouquinho menos. Apesar disso, eu acho que os roteiristas e a própria Paula Pimenta sabem da importância desses personagens pros fãs, então colocam eles em alguns momentos cruciais. E eu acho que a Priscila, principalmente, na reta final da história, ela tem uma cena com a Fanny, quando a gente já tá quase chegando no fim mesmo do filme, que vira as coisas pra ela, que faz ela abrir os olhos. Então é uma cena que é importante pra virada de jogo da personagem. Eu acho que isso vem do cuidado mesmo da produção de entender que esses personagens, apesar de não terem tanto destaque aqui, são importantes pros fãs, né? Quem sabe a gente não vê aí uma série do Minha Vida Fora de Série, já que a gente já tem um filme de Fazendo o Meu Filme. Seria legal, né? Comentem aqui embaixo se vocês gostariam de ver isso acontecendo. Outra personagem bastante importante pra esse núcleo é a Vanessa, que é interpretada pela Giovanna Chaves. E aí, a Giovanna também está no elenco de A Turma da Mônica, junto com o Xande, os dois trabalharam juntos. E eu sinto, em relação à Giovanna, que ela é o estereótipo de vilã adolescente, né? Porque ela é loira, ela é super bonita, ela tem uma imponência, assim, né? Você olha pra cara dela e você acreditaria que ela é uma pessoa malvada, entre aspas, né? E eu sinto que tudo que eu já vi dela até agora, não que eu tenha visto todas as coisas que ela já fez também, né? Então, se foi o caso dela ter feito outras coisas diferentes, vocês me avisam. Mas tudo que eu vi com a Giovanna Chaves, ela sempre estava interpretando esse mesmo tipo de personagem, que é essa garota que é uma espécie de vilã.
Aqui, em Fazendo Meu Filme, ela é uma garota da sala da Fanny, que não gosta muito da Fanny, as duas têm ali uma espécie de rixa, e aí o Léo começa a se aproximar dela quando ele percebe que a Fanny não sabe que ele gosta dela. E isso me deixou estressada, entendeu? Mas é muito a cara de menino adolescente fazer isso, né? Começa a gostar de uma garota, mas não vê um caminho fácil pra resolver isso, não quer falar o que tá sentindo, e aí acaba indo procurar outra pessoa, né? Então é meio que isso que ele faz aqui em relação à Vanessa. Ele começa a ficar com ela, se relacionar com ela, se aproximar dela. E aí a Vanessa tá ali, obviamente, meio que de maldade pra atingir a Fanny mais do que ela está de fato interessada no Léo. E a Giovanna Chaves, eu acho ela uma ótima atriz, eu acho que ela sempre tá bem nas coisas que eu assisti dela, mas eu queria vê-la fazendo outros tipos de papéis. Eu queria talvez vê-la sendo a mocinha ao invés de sempre a vilã. Acho que ela ia se dar muito bem também e ia surpreender. Mas pegando esse gancho aqui da personagem da Vanessa, né, eu sinto que a gente precisa lembrar que o filme é uma adaptação de um livro que, se eu não me engano, é de 2009. Tem bastante tempo já, mais de uma década, desde que esse livro foi escrito. 15 anos, basicamente, né? E isso faz com que a história não seja super atual ou super inovadora. A gente tem uma história voltada para o público infanto-juvenil, voltada para adolescentes mesmo, porque tá contando a história de adolescentes, e adolescentes que têm cara de adolescentes, e não essas histórias de adolescentes que eles parecem mais velhos, que eles fazem coisas de pessoas mais velhas. Então são adolescentes, só que nos moldes de uma década atrás. Então a gente tem um pouquinho aqui dessa rivalidade feminina entre a Vanessa e a Fanny, que é uma coisa que hoje em dia, se a gente fosse começar uma história do zero, talvez não seria o melhor caminho para uma narrativa. Ainda assim, não me incomodou, porque eu acho que a impressão geral que eu tive do filme é que tudo que aparece aqui na história são coisas que realmente poderiam ter acontecido comigo quando eu estava no ensino médio. Algumas delas, inclusive, aconteceram. Acho que talvez seja por isso que eu me identifiquei tanto com o filme, porque apesar de eu não ser mais público-alvo, de eu já ter passado a adolescência há 10 anos, eu acho que eu consegui, através desse filme, me reconectar com algumas experiências, com alguns pensamentos, com alguns sentimentos que eu tive quando eu tava na adolescência. Na adolescência, eu também fiquei apaixonada um tempão por um garoto que era o meu melhor amigo, que hoje em dia não faz parte da minha vida há muitos anos, mas na época eu achava que ele era a pessoa certa pra mim e que um dia a gente ia descobrir isso, um em relação ao outro. Então eu passei muito tempo super próxima dele e várias das coisas que acontecem aqui ao longo do filme meio que aconteceram comigo. Nem tudo aconteceu, óbvio, porque a história da Fanny com o Léo, né, a gente sabe que é uma história mais feliz do que a minha. Eu sei que é uma história mais feliz do que a minha, do que essa história especificamente, né, da minha adolescência. Mas eu acabei conseguindo me identificar e o filme me fez sentir algumas coisas e refletir sobre a minha adolescência. Poxa, talvez eu não deveria ter passado tanto tempo apaixonada pelo meu suposto melhor amigo da época, porque claramente ele não sentia por mim o que eu sentia por ele. O que não é o caso da Fanny, né? Porque o Léo começa a gostar dela primeiro e aí ela vai percebendo que, poxa, talvez ela também goste dele. Uma coisa que eu não gosto tanto do filme, mas eu sei que vem do livro, é o crush gigantesco que a Fanny tem no professor dela, né? Ela começa a história com um crush super grande num professor, e aí isso aparece em alguns momentos, mas apesar de eu não gostar simplesmente porque hoje eu sei que isso é problemático, na minha adolescência também, às vezes, uma amiga ou outra tinha um crush num professor, ou a gente via histórias que abordavam isso, né? Por exemplo, Pretty Little Liars com a Arya e o Ezra. Então, eu acho que são temáticas aqui que não são mega inovadoras, não são mega revolucionárias, não são super atuais da minha vivência, pelo menos, mas eu consegui acreditar que tudo que estava acontecendo realmente poderia ter acontecido comigo, ou aconteceu comigo, ou poderia acontecer com jovens por aí. E uma coisa que eu acho muito legal também é que o filme meio que respeita o momento do tempo em que a história se passa, né? Em que a história foi escrita. Porque apesar do filme estar sendo lançado agora, eu acho que a gente ainda tem um filme que se passa mais de uma década atrás. Então, assim, a história não perde algumas das coisas, alguns dos momentos interessantes, né? Então, por exemplo, eles não têm celular, né? Do jeito que a gente tem hoje. Então, pra Fanny conversar com o Léo quando ele não tá na mesma cidade que ela, é difícil, isso causa alguns... Até quando eles estão na mesma cidade, né? Isso causa alguns desencontros. E aí também eles se comunicam... O Léo, na verdade, dá de presente sempre pra Fanny CDs com músicas que ele gosta, que são tipo uma declaração, né, dele pra ela, mas sem dizer de fato o que ele tá sentindo. E aí a gente vê ela também devolvendo isso em algum momento, né, também gravando as músicas pra ele. Então tudo isso tá presente no livro, de acordo com as minhas pesquisas, apesar de eu não ter lido, eu pesquisei um pouco sobre. E o filme adapta muito bem. Mas eu vou dizer uma coisa pra vocês. A cena final, eu não quero
Eu não quero estragar nada, porque eu sei que, na verdade, a maioria de vocês que tá me assistindo já sabe o que acontece, porque vocês leram o livro, ou porque também vocês estão assistindo, já assistiram o filme e vieram pra cá depois. Mas a cena final, onde as coisas se resolvem, onde a gente tá ali com o Léo tentando chegar onde a Fanny tá e tudo mais, me deixou um pouco com vergonha alheia, porque eu não gosto muito de declarações em público, de resoluções de casais em público. Não gostei muito, me deixou um pouco, sabe assim, com a sensação de que eu não devia estar assistindo aquilo. Eu sempre sinto isso quando rolam essas declarações com outras pessoas presentes, né? Mas enfim, eu adorei o filme, achei toda a história muito fofa, gostei muito, achei que é leve, o filme é curtinho e ele é leve de assistir. É um filme que você vai botar pra passar e de repente o tempo passou e você nem viu, de tão gostoso e cativante e carismático que esse filme é, que essa história é. E eu vou dizer pra vocês que eu fiquei muito animada pra ter continuação. Tudo pra mim no final do filme dá a impressão de que a gente vai ter uma continuação pra Fazendo Meu Filme. E eu espero de verdade que isso aconteça. Eu espero muito que a gente tenha um segundo filme, que a gente consiga adaptar todos os filmes dessa série de livros. Acho que ia ser muito legal. Eu tô pronta pro universo cinematográfico Paula Pimenta, entendeu? Por mim pode acontecer, eu assisto tudo, eu juro, e trago com tudo pra vocês se vocês quiserem, tá? Porque acho que o final do filme justamente indica isso, que a história vai continuar. E aí, se continuar mesmo, estaremos aqui falando sobre. Quero saber o que é que vocês acharam de Fazendo Meu Filme. Me contem nos comentários pra gente continuar conversando. Mas eu gostei muito, genuinamente. Acho que vale o play, acho que vai fazer os fãs dessa história felizes. Eu gosto muito quando a gente tem adaptações de livros nacionais, porque a gente vê isso acontecendo muito mais com livros internacionais, né? Americanos, norte-americanos ou britânicos e etc. Mas eu gosto desse movimento de adaptar livros nacionais que foram bastante importantes pra minha geração, mesmo eu não tendo lido especificamente, porque eu sei que moldou a leitura de muita gente, que foi muito importante. E temos que valorizar o cinema nacional, né? Então, fiquei muito feliz de assistir um filme nacional voltado pro público adolescente, que poderia não ter me cativado tanto e que acabou fazendo justamente o contrário. Eu gostei muito, achei o elenco todo super carismático, a história leve, divertida, e tô pronta pra mais Fanny Léo. É isso que eu tenho pra dizer pra vocês. Obrigada por terem me assistido, um beijo grande e a gente se vê muito em breve. Se inscrevam no canal, deixem um joinha e me contem o que é que vocês acharam desse filme nos comentários, combinado? Tchau, tchau!